A aposentadoria por incapacidade permanente, o antigo auxílio, a antiga aposentadoria por invalidez, que após a reforma da Previdência teve a sua nomenclatura trocada para aposentadoria por incapacidade permanente, juntamente com todas as novas regras de concessão, de cálculo que nós, a princípio, já vimos quando tratamos lá atrás de período básico de cálculo, de salário de benefício, de renda mensal inicial. Tá? Então vamos começar a entender como funciona a aposentadoria por incapacidade permanente. Quem tem direito? Primeiro, aquele segurado que, cumprindo a carência em regra, ele for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação profissional para o exercício de uma outra atividade que lhe garanta a subsistência, e este benefício será pago enquanto ele permanecer nessa condição. Apesar do nome aposentadoria por incapacidade permanente, ele não é um benefício que não poderá ser revisto futuramente. Ele não é um benefício ad eternum. Ele é devido como um benefício por incapacidade enquanto a incapacidade existir. Lá na frente, esse benefício podendo ser revisto e se constatando que as condições que deram origem à concessão do benefício, ou seja, que essa incapacidade permanente, insuscetível de reabilitação, ela não existe mais, este benefício pode vir a ser cessado. Interessante que a definição lá do artigo 43 do regulamento fala da carência quando for o caso. Nós já vimos, inclusive, como tratando do auxílio por incapacidade temporária, que existem situações onde a carência ela é dispensada. Da mesma forma, nós vamos ver situações que, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, essa carência é dispensada. Quem que vai avaliar esta situação de incapacidade permanente para o trabalho suscetível de reabilitação será, assim como em todos os benefícios por incapacidade, a perícia médica federal. E nestes casos, quando da avaliação médico-pericial, é possível que o segurado leve um médico de sua confiança para acompanhar esta perícia. Entretanto, na prática não é o que acontece, principalmente porque os médicos cobrariam muito caro para se deslocar até uma agência da Previdência Social para poder acompanhar a perícia de um paciente. Entretanto, existe essa possibilidade, está lá no artigo 43 do Regulamento da Previdência Social. Assim como no auxílio por incapacidade temporária, a doença ou a lesão que o segurado já era portador antes de se filiar ao regime geral não dará ensejo à concessão, salvo se esta incapacidade, no caso aqui permanente, vier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Então, via de regra, para o benefício de auxílio por incapacidade temporária ou para aposentadoria de incapacidade permanente, o segurado ele não pode se filiar ao EPS já doente ou com a lesão. Entretanto, se demonstrado que mesmo após a filiação já doente ou com a lesão, houve uma incapacidade em decorrência de um agravamento ou uma progressão dessa doença ou lesão, aí sim será então concedido o benefício. Quando a aposentadoria por incapacidade permanente ela for concedida, o segurado ele deve se afastar de todas as suas atividades. Ele não pode exercer nenhuma atividade, pois senão o benefício ele será suspenso a priori e depois cessado. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela subentende-se que o beneficiário dela não pode exercer nenhuma atividade que traga o seu sustento ou o sustento da sua família.
Assim como no auxílio por incapacidade temporária, a carência, que nós já vimos também, para a aposentadoria por incapacidade permanente é de 12 contribuições mensais, exceto no caso do segurado especial, que não contribua facultativamente, que deverá comprovar ali 12 meses de efetivo exercício de atividade rural. Nós também já vimos lá no auxílio por incapacidade temporária que os casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, e quando depois que ele se filiar ao regime geral seja acometida de uma daquelas doenças consideradas graves, que agora recentemente no ano de 2022 foi trazida pela portaria interministerial do Ministério do Trabalho e Previdência e INSS, número 22, de 31 de agosto de 2022, ela também poderá ser concedida independentemente da carência, beleza? Então, situações onde a aposentadoria por incapacidade permanente, apesar do segurado já ingressar no regime geral, doente ou com lesão, ainda assim o benefício será concedido. Se ele comprovar uma progressão ou agravamento da doença, ou se após ele se filiar sem estar doente, mas mesmo sem ter feito as 12 contribuições, ele fez, por exemplo, 6 contribuições, mas foi acometido de uma das doenças que nós já vimos, inclusive, em relação ao auxílio por incapacidade temporária, e quando vimos também, quando tratamos do assunto de carência, as doenças que isentam carência, e aqui nós novamente estamos destacando, tá? Essas que estão aqui em negrito, porque em relação à lista que constava lá no artigo 151 da Lei 8.213, as novidades foram essas: a mudança, né, da nomenclatura, que era transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental. Antigamente tinha só alienação mental lá na lei, quer dizer, ainda tem no artigo 151, e o acidente vascular encefálico agudo e abdômen agudo cirúrgico, que foram acrescidos na portaria, beleza? Renda mensal, nós já vimos também, a renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente é de 60% sobre o salário de benefício, que é a média aritmética simples dos salários de contribuição vertidos a partir de julho de 94 ou posterior, se a filiação foi feita após essa data, e 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição para o homem, 15 anos de contribuição para a mulher. Ou será 100% do salário de benefício quando a aposentadoria decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Quando o aposentado por incapacidade permanente necessitar de um auxílio, uma assistência permanente de terceiros, além do valor da renda mensal, que nós já vimos como é calculada, ele tem direito a um acréscimo de 25% sobre este valor. E neste caso, as situações que estão previstas no anexo 1 do decreto 3.048 são as seguintes, são as situações que ensejam este acréscimo: cegueira total, perda de 9 dedos das mãos ou superior, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua no leito e incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Então, essas situações
sendo devidamente comprovadas, né, e confirmadas pela Perícia Médica Federal, vão ensejar que o valor da aposentadoria por incapacidade permanente ela seja acrescida, né, esse valor seja acrescido em mais 25%. O acréscimo será devido ainda que a aposentadoria atinja o teto do RGPS, o teto do salário de contribuição. Então, digamos que depois de feito o cálculo da renda mensal, a aposentadoria por incapacidade permanente gerou o valor de teto na sua renda mensal. Se ainda assim o aposentado por incapacidade permanente, preenchendo estas situações previstas no anexo 1 do RPS, tiver o direito a este acréscimo, este valor de aposentadoria pode sim ultrapassar o valor do teto, e que nós já vimos também em relação a isso quando falamos lá atrás de salário de benefício, é uma exceção aos benefícios que podem ultrapassar o teto ou ficar abaixo do mínimo. O acréscimo desses 25% vai cessar com a morte do segurado e na hora de se calcular a pensão, este valor não será incorporado, ele será retirado do cálculo, levando em consideração no cálculo da pensão por morte apenas o valor do benefício da renda mensal sem o acréscimo. Desde quando é devido o pagamento, na data do início de pagamento da aposentadoria por incapacidade permanente? De imediato, a partir do dia imediato da cessação do auxílio por incapacidade temporária, caso a aposentadoria ela seja derivada de um benefício por incapacidade temporária. Então, digamos que a pessoa sofre uma lesão ou é acometido de uma doença que a incapacite temporariamente por 6 meses do seu trabalho. Só que ao longo desses 6 meses, este quadro foi se agravando, esta incapacidade que era temporária passou a ser permanente, então o auxílio por incapacidade temporária é convertido numa aposentadoria por incapacidade permanente, então ele será pago logo no dia seguinte ao da cessação. No caso de empregados, né, a partir do 16º dia de afastamento, ou se a partir da data de entrada do requerimento, se entre o afastamento e o requerimento do benefício decorrerem mais de 30 dias, beleza? Será na data do início da incapacidade fixada pela Perícia Médica Federal para o empregado doméstico, para o contribuinte individual, para o trabalhador avulso, para o segurado especial ou facultativo, ou na data de entrada de requerimento, se entre a data de início da incapacidade fixada pela perícia e o requerimento decorrerem mais de 30 dias. Lembrando que, assim como no auxílio por incapacidade temporária, durante os primeiros 15 dias de afastamento consecutivo por motivo de invalidez, e esta é a redação que está atualmente no decreto, mas entenda-se incapacidade permanente, a empresa é que é a responsável pelo pagamento dos salários do empregado. Gente, se por um acaso o aposentado por incapacidade permanente ele se julgar apto a voltar ao trabalho, ele achar que está bem para voltar a trabalhar, ele não pode fazer isso sem avisar ao INSS. Ele deve solicitar a realização da perícia, né, desta avaliação médico-pericial, para realmente ele ser evidenciado que não existe mais essa incapacidade e ele ser liberado pelo INSS para retornar à atividade. Se a Perícia Médica Federal concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria vai ser cancelada com o direito, se for o caso, à mensalidade de recuperação, que a gente vai ver daqui a pouco o que é esta mensalidade de recuperação.
Se o aposentado por incapacidade permanente retornar voluntariamente sem a avaliação da perícia médica, ela vai ser cessada a partir da data do seu retorno, obviamente observado o contraditório e ampla defesa. Isso aqui, pessoal, são daqueles casos onde muitas vezes o segurado ele está em gozo da aposentadoria por incapacidade permanente, mas ele está exercendo uma atividade, o que, em tese, descaracterizaria a situação de incapacidade permanente, devendo então ser cessado este benefício. Muitas vezes, essas situações ocorrem também por denúncias de terceiros que levam o INSS a fazer essa investigação, ou até mesmo quando se verifica lá no CNIS que, em que pese ele esteja em gozo da aposentadoria por incapacidade permanente, ele está exercendo alguma atividade numa empresa, prestando serviço ou como empregado, enfim. O que é a mensalidade de recuperação, né, que a gente viu ali? O direito à mensalidade de recuperação, como a gente já falou, ele só se concretizará quando o segurado ele retornar à atividade após a avaliação da perícia médica federal. Se ele retornar sem avisar o INSS, sem solicitar essa realização, ele não terá direito a essa mensalidade de recuperação, que consiste em quê? Quando o segurado aposentado por incapacidade permanente, ele recupera a capacidade laborativa, quando a recuperação for total e ocorrer no prazo de 5 anos a partir da data de início da aposentadoria ou do auxílio por incapacidade temporária quando a aposentadoria é por este precedida, o benefício ele vai cessar de imediato para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que ele desempenhava na empresa quando se aposentou por incapacidade permanente. E neste caso vai valer como documento o certificado de capacidade que vai ser dado a ele pelo INSS. Ou, após tantos meses, quantos forem os anos de duração do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria permanente para os demais segurados. Então veja, pessoa se aposenta por incapacidade permanente, precedido ou não do auxílio por incapacidade temporária, e ela depois de 4 anos se sentiu apta a voltar a trabalhar e falou: INSS, eu estou bom aqui para trabalhar, me avalia aí para eu poder voltar à minha atividade. Beleza. O INSS foi lá, comprovou que realmente ele está apto a voltar ao trabalho e como neste caso ele, se tiver essa recuperação total e voltar para a mesma função, para o mesmo cargo que ele tinha na empresa, o benefício vai cessar de imediato. Se ele não tem a capacidade laborativa totalmente recuperada, se ele, ao voltar para a empresa, ele não terá o direito a voltar à mesma função, sendo empregado. Ou se ele é trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual e ficou 4 anos em benefício, ele vai voltar à atividade e vai receber por mais 4 meses esse benefício, sem prejuízo da remuneração que ele venha oferir ao voltar a trabalhar. Beleza? Isso na situação da recuperação da capacidade antes de 5 anos do início da aposentadoria ou do auxílio por incapacidade temporária que o antecedeu. Agora, se a recuperação for parcial ou ocorrer após 5 anos, ou ainda quando o segurado for declarado apto para exercer uma atividade diversa da qual ele exercia quando se aposentou, a aposentadoria será mantida mesmo após ele retornar ao seu trabalho,
E nestes casos, ela será mantida por 18 meses. E qual o valor desta aposentadoria, mesmo após a volta à atividade, em sede de mensalidade de recuperação? Ele vai receber o valor integral da aposentadoria por incapacidade permanente que ele vinha recebendo durante os primeiros 6 meses após o retorno. Nos próximos 6 meses, ele vai receber pela metade do valor. E nos últimos 6 meses, ele vai receber 1/4 do valor, 25% do valor que ele vinha recebendo, independentemente de ele estar exercendo outra atividade. E aí, depois desses 18 meses, vai terminar a aposentadoria por incapacidade permanente. Se durante o período, né, da mensalidade de graça, ele retornar à atividade e requerer um novo benefício, ele vai ter, normalmente, a sua tramitação, será feita análise. O que não vai poder ocorrer é uma acumulação indevida de benefícios, no caso deste período que ele está em mensalidade de recuperação. Exemplo, ele voltou após 7 anos de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, então ele vai ter direito a 18 meses de mensalidade de recuperação. Nos primeiros 6 meses, ele vai receber o valor integral. A partir do 7º mês até o 12º, ele vai receber metade. Digamos que neste período onde ele está recebendo metade, ele requer um auxílio por incapacidade temporária em decorrência de uma outra moléstia, de outra lesão, por exemplo. Ele vai ter direito? Sim, ele vai ter direito. Entretanto, ele não pode receber a mensalidade de recuperação e o auxílio por incapacidade temporária. Ele vai poder optar pelo benefício mais vantajoso. E, obviamente, se você tem um valor de aposentadoria por incapacidade permanente durante os primeiros 6 meses, pode ser que este valor seja superior ao valor do auxílio-doença. Ao reduzir para metade, vai que o auxílio por incapacidade temporária passa a ser maior do que o da própria aposentadoria. Neste caso, ele pode fazer a opção, não tem problema algum. Se ele optar por receber o novo benefício de auxílio por incapacidade temporária, só que este auxílio por incapacidade temporária, ele foi fixado pela perícia médica apenas pelo prazo de 4 meses. Bom, ele já gozou os primeiros 6 meses, ele teria mais 1 ano de mensalidade de recuperação. Nos próximos 6 meses por metade, próximos 6 meses por 1/4. Então, digamos que após esses 4 meses de auxílio por incapacidade temporária, dentro do período de mensalidade de recuperação, cuja renda da aposentadoria por incapacidade permanente seja de 50%. Se eles teve o auxílio por incapacidade temporária que ele preferiu, cessado ali 4 meses depois, ele vai ter aquele remanescente de 2 meses que faltavam de renda da aposentadoria por incapacidade permanente pela metade e vai continuar usufruindo o restante dos 6 meses no valor de 25%. Então, é a ótica da concessão sempre do benefício mais vantajoso ao segurado. Beleza? Reavaliação, revisão ou mais comumente chamado de pente fino. O que é isso, gente? O segurado aposentado por incapacidade permanente, em gozo de auxílio por incapacidade temporária, o pensionista inválido, né? Todos esses benefícios que dependem de avaliação médico-pericial, como a gente já falou, eles têm uma previsão lá na Lei 8.212 de uma revisão periódica e estes podem ser convocados a qualquer momento.
para avaliação dessas condições que ensejaram afastamento ou aposentadoria judicial ou administrativamente concedido, se sob pena de suspensão. Tá? Nós já falamos da polêmica que vinha ocorrendo, se os benefícios concedidos judicialmente poderiam ser revistos administrativamente. Pode, e agora já tem uma lei prevendo isso, além de já estar previsto lá no regulamento da Previdência Social. Ele é obrigado, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, a submeter-se a exame médico-pericial pela Perícia Médica Federal e a processo de reabilitação e tratamento gratuito, exceto transfusão de sangue, e o cirúrgico, que são facultativos. Em relação a isso, ele é igual ao auxílio por incapacidade temporária, que, independentemente de idade, a qualquer momento, ele deverá se apresentar à Perícia Médica Federal. Entretanto, existe uma exceção a esta obrigatoriedade, que é trazido lá no artigo 46 do Regulamento da Previdência Social, que diz que estará isento de fazer avaliações médico-periciais desde que não haja retorno à atividade o aposentado por incapacidade permanente ao completar 55 anos de idade, desde que tenha pelo menos 15 anos de gozo de benefício, seja de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária que a tenha precedido. Então, somando os períodos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, tem 15 anos e ele completou 55, ele não precisa mais ser reavaliado pela Perícia Médica Federal. E independentemente de quanto tempo de benefício ele tenha, se ele estiver aposentado por incapacidade permanente e completou 60 anos, ele também não precisará mais fazer este exame médico pericial. Entretanto, existe a exceção da exceção para que, mesmo com 55 anos de idade e 15 de benefício por incapacidade, ou aposentado por incapacidade permanente aos 60 anos, o segurado deverá retornar à Perícia Médica Federal, que é quando ele for, por exemplo, requerer aquele adicional de 25%, que nós vimos que pode até ultrapassar o teto. Então ele vai ter que se submeter à perícia médica para verificar se aquelas situações previstas no anexo 1 do Regulamento da Previdência Social subsistem para justificar a concessão do adicional. Outra situação é caso ele esteja aposentado por incapacidade permanente e se sinta apto a voltar a trabalhar, para inclusive receber a mensalidade de recuperação, fato que ele não receberá se ele voltar a trabalhar sem passar pela perícia médica, então ele tem que voltar a ser avaliado pela PMF. E também para dar subsídios à autoridade judiciária nos casos em que se solicita a curatela daquele aposentado. Neste caso, o juiz ele pode utilizar-se também do laudo médico pericial produzido pela Perícia Médica Federal e sempre que for necessário para apuração de fraudes, tá? Então essas são as exceções das exceções, onde o aposentado por incapacidade permanente, ao completar 60 anos, ou ao completar 55 anos de idade e tiver 15 anos de benefícios por incapacidade, seja o auxílio por incapacidade temporária, seja a aposentadoria por incapacidade permanente, deverão retornar à perícia médica. O segurado que tem síndrome da imunodeficiência, adquirida, AIDS, ele fica dispensado da avaliação independente da idade, salvo nesses casos de exceção da exceção. Concessão do 25%, verificação de recuperação de capacidade laborativa, nos casos em que seja necessária para subsidiar os pedidos de curatela na justiça e em casos de
fraude também. A perícia médica, pessoal, ela vai ter acesso aos prontuários médicos dos segurados que estão registrados lá no SUS, desde que o segurado autorize, né, para o perito médico que ele tenha o acesso e, obviamente, que sejam garantidos o sigilo dos seus dados. Além disso, é garantido o atendimento domiciliar e hospitalar, tanto pela Perícia Médica Federal quanto pelo Serviço Social, ao segurado com dificuldade de locomoção, quando o deslocamento dele, por conta da sua limitação e de condições de acessibilidade, lhe impuser ônus desproporcional indevido. No próximo bloco e na próxima aula, nós vamos então passar a falar de outro benefício por incapacidade, que é o auxílio acidente. Fiquem conosco e até daqui a pouco.